Fala aí, galera, vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho, não vou comentar, eu vou só tentar falar o que eu vi depois da sabatina do Lula no Jornal Nacional e a reação dos bolsonaristas, né, das pessoas que não têm um pingo de cognitividade, pessoas que não entendem nada de política, não tem como a gente debater com essas pessoas, né? Como eu estou cansado de falar que eu não debato com essas pessoas, mas eu percebi uma coisa, que o resultado dessa sabatina do Lula foi imenso, mas tão imenso e foi tão positivo. O Lula saiu tão bem nessa sabatina. Por quê? Por que que eu digo isso? Cara, as redes bolsonaristas, os bolsonaristas ficaram raivosos, eles ficaram desesperados, eles vomitaram todo o ódio que eles têm, né, nas redes sociais deles. E quando você vê isso, quando você vê a raiva, o ódio, o desespero deles, é porque realmente o Lula ele arrebentou na sabatina dele. Sem falar que, como todo mundo que tem um pinguinho de cognitividade sabe, que o Lula ele tem um poder de persuasão muito grande. Não é à toa que ele é um líder. Hoje o Lula ele é um líder. Então, para quem está acostumado a, a ouvir o Lula, já sabe o que ele vai fazer, sabe que porra, politicamente falando, ele é incomparável, incomparável com qualquer outro candidato aí. Tanto que se Lula debater com qualquer um deputado que esteja aí, perdão, qualquer presidenciável que esteja aí, é covardia. Eu falo isso por saber, de ouvir. Quem sabe, quem conhece o Lula sabe que não tem condições de nenhum presidenciável debater com ele, que não vai ganhar, vai perder. Tá entendendo? Porque o cara, ele tá na política já há muitos anos. Então ele sabe os caminhos corretos, os caminhos certinhos para ele seguir. Ele não vai dar uma escorregada jamais num debate. E é por isso que o Bolsonaro tem medo de debate com ele, porque é uma coisa que vai ser de uma covardia, que eu digo, intelectual muito grande, porque Bolsonaro, como todo mundo sabe, ele é uma pessoa que não sabe se expressar, né? Não sabe falar, e tenta ser o que ele não é, né? No debate, por exemplo, ele tentar ser o que ele não é, como foi na sabatina dele no Jornal Nacional. Ele estava ali calmo, tentando se acalmar. Você via no semblante dele que ele estava fazendo um esforço muito grande para mostrar para as pessoas, para o público, de que ele era uma pessoa calma, mas dá para ver que não é isso, ele não é isso. Tanto que ele não respondeu a nenhuma pergunta do Bonner e da Vasconcelos. Ele não respondeu, ele só mentiu. É o que ele faz o tempo todo, porque ele sempre fez a vida toda. Mas esse vídeo que eu estou gravando hoje aqui, sobre isso, sobre os bolsonaristas raivosos, eu vou falar agora aqui sobre uma rádio que hoje virou TV também, que é a Jovem Pan. Então, eu vou falar para vocês sobre a Jovem Pan, mais conhecida como Jovem Clã. Gente, foi uma coisa tão bizarra que eu assisti, porque eu assisto muito ao Morning Show. É um dos programas da Jovem Clã. E eles se dizem totalmente imparciais. Eles dizem que são imparciais, mas
esse último programa deles, após o debate de Lula, gente, eles tiveram a capacidade de colocar três debatedores contra um debatedor de esquerda, ou seja, três debatedores que eu digo para vocês, três debatedores de direita, mas não é debatedores de direita, são debatedores bolsonaristas, são cabos eleitorais de Bolsonaro, que estão dentro dessa TV. Eles são bolsonaristas mesmo, eles fazem coisas ali, falam coisas que vocês vão ver, é nítido que eles são bolsonaristas, mas dizem que não é. Que são, no caso, esse programa sempre foi o Guga Noblar, que é de esquerda, mas é um cara de esquerda que ele não diz que ele é Lula, ele é de esquerda, mas ele não diz que ele é Lula. E tem dois debatedores, que é a Zoe Martins, é uma cubana que veio lá de Cuba, tá? Porque eu nunca vi cubano fascista. Para mim ela é a primeira cubana fascista da face da terra. E o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, para quem não sabe, gente, ele é neto do ex-presidente Figueiredo, ou seja, ele foi criado na ditadura. Isso aí a criação dele foi uma criação com a ditadura, ou seja, ele é neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, que todo mundo sabe foi um dos presidentes da ditadura e que torturou muita gente e muita gente sumiu e morreu. Não estou falando que foi ele que matou, mas durante a ditadura muita gente morreu, sumiu e foram torturadas. Isso para quem sabe, né? Para quem estudou sabe, não para esses bolsoloides idiotas que dizem que não houve ditadura. Então, gente, falando da Jovem Clã, o que eu queria falar? Cara, foi uma bizarrice eles chamarem mais um comentarista para debater e falar mal do Lula, falar mal da Globo, falar mal do Bonner, da Vasconcelos, falar que a sabatina foi carta marcada, que Lula já sabia das perguntas e que a Globo é um puxadinho do comunismo, como se existisse comunismo no Brasil, e falando um monte de besteiras e só um para defender o Lula ali no caso, não porque ele é Lula, não, porque ele é de esquerda, que é o do Guga Noblar, que apesar de ser de esquerda, mas era o único que ele estava defendendo. E três, cara, ainda pegaram mais um. Pegaram um tal de Constantino, que é um bolsonarista doente, como os outros dois. Dizem que não, mas são bolsonaristas doentes, para ficar ali e, comentar a sabatina do Lula. E foi uma bizarrice tão grande que agora não tem como mais a Jovem Clã dizer que não é uma emissora bolsonarista. Agora não dá mais. Aquilo ali foi surreal. Aquilo foi um escárnio. Eles colocarem três debatedores para ficar divergindo com um cara só de esquerda. Três bolsoloides para ficar divergindo com um só. E os comentários foi assim, cara. Foi feio os comentários. Até bolsonaristas acharam errado e viram nitidamente que a Jovem Pan hoje é um cercadinho do Bolsonaro. Ou seja, ela faz propaganda para o Bolsonaro. Então, o Lula, quando se negou a fazer uma sabatina lá, porque alguns presidenciáveis foram lá fazer uma sabatina, como a Tebet, o Ciro e o Bolsonaro, que ali é a casa dele. Ali é a casa dele, no caso. E o Lula disse não para eles. E eu achei corretíssimo do Lula dizer não para eles. Por quê? Por que o Lula vai fazer uma sabatina em uma emissora bolsonarista? Não tem razão nenhuma. Tá entendendo? Se fosse uma empresa, se fosse uma emissora que fosse imparcial, mas não é. A Jovem Clã, ela é totalmente bolsonarista.
Você tá me entendendo? Então, porra, parabéns ao Lula. E outra coisa, vai dar ibope para eles, né? Não vai. Uma emissora que quer se comparar, que vive metendo malho. Eu nunca vi disso jornalistas que se dizem jornalistas, no caso Paulo Figueiredo, essa Zoe Martins, cubana fascista, esse cocô, para mim é um cocô, Constantino, isso para mim ele é. Metendo malho no em todos os jornalistas, não só da Globo como de outras emissoras, quando falam alguma coisa de Bolsonaro. Eles se acham superiores aos outros jornalistas, como se eles fossem o jornalismo sério, e que não é o jornalismo sério. Se vocês querem saber, vocês entrem na Wikipédia aí do Google e procura saber Jovem Pan, se é uma emissora confiável. Dá um Google, vocês vão ver lá na Wikipédia, já diz que não é uma emissora confiável. Então, daí vocês já tiram a sujeira que a campanha que eles fazem para o Bolsonaro. Uma campanha que chega a ser estarrecedora. Porque o que eles fizeram nesse último Morning Show, em ficar acusando a Globo. Olha aqui, eu não gosto de Globo, gente, nunca gostei. Tanto é que, porra, o que eles falam acusando a Globo de ser PT, isso é um absurdo. Porque, para quem não se lembra, porra, a Globo foi o Jornal Nacional foi o que mais atacou Lula antes de Lula ser preso. A que mais colocou Lula como bandido, como ladrão, foi a Globo. Tanto que o Lula foi preso. Foi preso e, graças a Deus, como eu falo, o que o Bonner falou no começo da sabatina, que hoje o Lula não deve nada a ninguém, isso foi o que acabou com os bolsonaristas, que eles ficaram desesperados. E não foi mentira. O mínimo que a Globo poderia fazer, o que o Bonner poderia fazer, era isso. Dizer que hoje Lula não é ladrão, não tem nenhum processo, até que prove o contrário. Ou seja, Lula não tem processo nenhum mais e nenhuma justiça do Brasil nenhum. Então essas falácias desses bolsonaristas que Lula é ladrão são falácias, porque hoje Lula não tem processos nenhum. E graças àquele hacker, né, que hackeou todas as conversas desse bandido, desse vagabundo, desse Sérgio Moro, junto com o Dallagnol e seus asseclas. Tudo bandido. Então, gente, era isso que eu tava, isso que eu estava falando para vocês. Sobre a grande sabatina do Lula. Foi sensacional. Ele respondeu a todas as perguntas, até as perguntas mais agulhadas, aquelas pontadas que eles davam sobre o mensalão, sobre a corrupção no governo do PT. Então, ele respondeu a tudo, porque o cara, esse tal de Lula, o cabecinha branca, ele é foda, gente. Ele é foda. Mas escancarou, cara, escancarou a Jovem Pan. A Jovem Pan, ela mostrou realmente que é um cercadinho do Bolsonaro. Igual aquele cercadinho lá de um monte de imbecis. É um cercadinho do Bolsonaro. E eles não tiveram vergonha nenhuma. Agora eles não têm vergonha nenhuma de mostrar que eles são um cercadinho do Bolsonaro. Agora eu quero saber, cara, aonde que esse pessoal vai arrumar emprego depois das eleições. Porque o bolsonarismo está chegando ao fim. Está chegando ao fim o bolsonarismo. O Lula vai ganhar, com certeza. Não sei se vai ser no primeiro turno, mas a vitória já está garantida. No primeiro turno, não sei. Tomara que seja no primeiro turno. Que o Lula vai ganhar, ele vai. E eu não sei o que esse pessoal vai fazer da vida depois que o Lula ganhar. Porque não vai ter mais um mito, não vai ter mais esse vagabundo fazendo merdas e merdas e merdas, e vocês, jornalistas, entre aspas,
defendendo esse genocida. Então, gente, assista hoje. Hoje vai ter um debate bacana na Band. Se vocês querem ver um debate em que o Lula vai se sobressair sobre todos, eu estou falando isso aqui agora, não sou vidente, mas eu falo para vocês. Com certeza o Lula vai se sobressair sobre todos eles ali. Porque todos eles que estão ali, juntando todos eles, não dá um Lula. Principalmente Bolsonaro, que não sabe se pronunciar, não sabe falar, um cara arrogante, um cara imbecil, um vagabundo que está no poder, infelizmente, por pessoas que, já falei isso, estavam dentro do armário e saíram. E saíram por quê? Porque acharam uma pessoa que os representa. É esse cara aí, que é racista, que é homofóbico, que é tudo de ruim, mas tudo de ruim que tem num ser humano, é esse cara aí. E vocês podem ter certeza que a história vai contar cada ruindade que esse ser vil fez. Então, gente, não deixa de assistir o debate de hoje não, que vai ser bom, muito bom. Falou? Envie esse vídeo aí pra galera aí dos bolsonaristas aí, não paga nada. Se inscreve no canal que para vocês ficarem recebendo algumas notificações minhas. Valeu? Tamo junto aí. Não deixa de assistir o debate hoje na Band às 9 horas da noite, no UOL também. E aguardando um Brasil melhor, que se Deus quiser em janeiro, o Lula já está assumindo lá o Planalto. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Fica com Deus, todos vocês.